Olá, olá, olá! Vamos revisar agora quais são os determinantes do substantivo. Essas palavrinhas que acrescentam uma informação ao substantivo e geralmente não, e são informações acessórias, ou seja, quando a gente está vendo na análise sintática, são os adjuntos adnominais. Ou seja, de novo, né, as palavras que a gente pode retirar da frase e ainda assim a frase vai ter sentido, vai ter o essencial para poder ser entendida. Os determinantes do substantivo podem ser adjetivo, locução adjetiva, artigo, numeral e pronome. O pronome, para ele ser um determinante do substantivo, ele precisa ser um pronome adjetivo, que significa que ele acompanha o substantivo e não substitui ele. Quando ele substitui, ele vai ter função ali, por exemplo, de sujeito, como eu, nós, ninguém, ou então ele vai ser um objeto. Por exemplo, quando a gente usa um pronome oblíquo, tá? O mimi comigo, teti contigo, ceci consigo, por aí vai. Continuando, eu vou mostrar aqui para vocês o resumo que eu fiz. Espera aí, determinantes do substantivo. Excelente, bora lá. Então, imagina lá que o substantivo é o personagem principal, ele carrega ação, o predicado vai se referir a ele. E aí, as informações sobre ele são os determinantes do substantivo, que em análise sintática a gente vai chamar de adjunto adnominal, tá? E já falei para vocês as classes, vamos retomar. Então, os artigos ou vão generalizar ou vão especificar. Os artigos, lembrando quais são, né? Os a são os definidos que especificam, uma, uns, umas, que são os indefinidos que generalizam os substantivos. Lembrando que os artigos e os outros determinantes do substantivo sempre são, digamos assim, eles seguem o substantivo. Então, se o substantivo está no plural, os determinantes vão ficar no plural também. Se o substantivo está no feminino, os determinantes vão seguir isso no feminino. Então, os determinantes sempre concordam com o substantivo. Já falamos dos artigos. Os numerais expressam informações numéricas, pode ser ordem, pode ser quantidade, pode ser, sei lá, multiplicação, pode ser fracionário também, ou coletivo. Então, comprei uma dúzia de bananas. Esse dúzia é um numeral que está especificando bananas. Se eu tirasse esse dúzia, a frase ainda teria sentido, se eu não saberia a quantidade. Então, por isso que é um determinante do substantivo, é uma informação acessória, e na análise sintática a gente vai chamar de adjunto adnominal. Continuando. Então, artigos, numerais, os pronomes adjetivos são os pronomes que acompanham, então pode ser este, meu, pode ser o demonstrativo, pode ser o possessivo, pode ser alguns dos indeterminados, basicamente são esses que vão servir bem para fazer essa função de pronome adjetivo que vai acompanhar o substantivo especificando, dando alguma informação a mais, tá? Os adjetivos, que são informações, características, né, do substantivo, e aí é importante pensar, quando a gente está falando sobre análise sintática, o adjetivo, quando está do lado, colado no substantivo, vai ser um determinante do substantivo, ou vai ser chamado na análise sintática de adjunto adnominal. Só que, se o adjetivo tiver depois do verbo se referindo ao adjetivo, aí ele ganha o nome de predicativo do sujeito. Então, por exemplo, o menino feliz, bem besta essa frase, né? O menino feliz fez lição. Então, feliz está do lado de menino, então vai ser um adjunto adnominal, vai ser um determinante do substantivo. Agora, se eu falar, o menino estudou feliz, agora esse feliz é um predicativo do sujeito, porque está depois do verbo. Pode ser um verbo transitivo, ou pode ser intransitivo, pode ser depois de um verbo de ligação, que aí o verbo de ligação vai ser obrigatório ter a característica. Então, lembrando, quando o adjetivo está do ladinho, colado no substantivo, vai ser um determinante do substantivo, e aí na análise sintática a gente vai chamar de adjunto adnominal. Se a característica do substantivo, do sujeito aqui no caso, tiver depois do verbo, aí ele não vai ser um adjunto adnominal, ele vai ser um predicativo do sujeito, ok? O mesmo serve para as locuções adjetivas. A diferença do adjetivo para a locução adjetiva é a quantidade de palavras. O adjetivo é sempre uma palavrinha só, ou é um substantivo, um adjetivo composto, também pode ser.
A locução adjetiva, normalmente, são uma preposição e mais outra palavra que formam uma característica. Então, se eu falar bolo de chocolate, esse de chocolate é uma locução adjetiva que está caracterizando o bolo. Se eu falar, por exemplo, sei lá, que o exemplo que eu coloquei aqui? Ah, tá. Ela tem uma voz de anjo. Esse de anjo é uma locução adjetiva, poderia ser trocada por angelical, tá? Então, esse de anjo é uma locução adjetiva que está caracterizando ali o substantivo voz. E é isso. Então, determinantes do substantivo, quando a gente está falando de análise morfológica, é o artigo, o numeral, o pronome adjetivo, o adjetivo e a locução adjetiva. Se a gente estiver falando de análise sintática, essas cinco classes de palavras vão ser os adjuntos adnominais. Quem é meu aluno vai receber aqui esse resumo para poder revisar depois. 2 exercícios dinâmicos, que tem um, depois eu coloco o outro, que é Geniale, e um exercício para localizar os determinantes e classificar nas frases. Qualquer dúvida que achar, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. Se você não é meu aluno e quer receber esse material, entre em contato aqui nos comentários que eu te falo como, tá bom? Até logo, pessoal!